Olá, hoje nós abordaremos o crime nas licitações, considerando a nova lei de licitações publicada em 2020. A nossa dupla é o Diogo Nogueira e a Gabriela Vargas de Aguiar. Um dos crimes que foram adicionados na nova lei de licitações foi a contratação direta ilegal, que consiste em admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta fora das hipóteses previstas em lei. A pena considerada é de reclusão de 4 a 8 anos e multa. Outro crime que encontramos na nova lei de licitações é a frustração do caráter competitivo de licitação. Esse crime já estava listado, né, na antiga lei, e ele pode ocorrer em dois fatos distintos do cadastramento. Tanto na primeira, né, de um registro ainda não realizado com a mera ação de obstar, impedir ou dificultar, e a segunda ao registro já existente, quando a alteração é a suspensão e cancelamento. Tá? E o sujeito ativo deste crime é o ente público. Tá? Anteriormente, a pena era de 6 meses a 2 anos e multa. E agora, com a nova lei, nós temos um período de reclusão de 4 a 8 anos e multa. Então, tivemos algumas alterações nesse sentido. O patrocínio de contratação indevida é um crime que já havia sido listado na lei anterior, né? Ele era nomeado como patrocínio de interesse privado, mas o contexto continua sendo o mesmo, né? Em que é indispensável a invalidação do ato de instauração da licitação ou celebração de contrato pelo Poder Judiciário. E o sujeito ativo deste crime é o servidor público, que de algum modo patrocina, direta e indiretamente, e que consiste na defesa no desenvolvimento de condições para a vitória de um determinado interesse privado. Então, para tipificar esse crime, né, para ocorrer realmente esse crime, deve ter ocorrido a invalidação da licitação ou do contrato administrativo pelo Poder Judiciário. A pena prevista anteriormente pela lei era de 6 meses a 2 anos e multa, e agora ele é de 6 meses a 3 anos e multa. Então, a gente vê um aumento aí do período de pena, né? A modificação ao pagamento irregular em contrato administrativo é um crime que já estava listado na lei anterior, né? E ele significa que não pode existir qualquer modificação ou vantagem que não sejam autorizados por leis, edital ou prévias cláusulas contratuais, né? E ele consiste né, ele configura o crime se tiver havido essa modificação no contrato, existindo a vantagem na adjudicação. E o sujeito ativo desse crime é o servidor público que beneficia com essa irregularidade. A pena, ela consiste em 4 a 8 anos, né, e multa, né? Anteriormente, essa pena ela era de 2 a 4 anos e multa. Então, a gente teve aí um aumento também da pena deste crime. Outro crime que verificamos na nova lei é a perturbação de processo licitatório, que se caracteriza por impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de processo licitatório. E ele tem uma pena de detenção de 6 meses a 3 anos e multa. Violação de sigilo em licitação é um crime que já estava listado na lei anterior e consiste em devassar o sigilo de proposta apresentada em procedimento licitatório ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo. Então, é indispensável que tenha o sigilo da proposta apresentado pelos licitantes para que se assegure a imparcialidade e a lisura nos procedimentos licitatórios, para que aconteça o bom funcionamento da administração pública. E na nova lei, a pena é uma detenção de 2 anos a 3 anos e multa. O afastamento do licitante é um crime que também já estava presente na antiga lei, e na nova ele continua, né, que se caracteriza por afastar ou tentar afastar licitante por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo. E agora na nova lei a pena é de reclusão de 3 anos a 5 anos e multa,
além de pena correspondente à violência praticada, né? E a desistência, ela será permitida antes da sessão de habilitação, desde que seja devidamente justificada e aceita pela comissão. Então, nessa ocorrência, qualquer pessoa pode ser considerada sujeito ativo. O crime de fraude já estava listado na lei anterior também, e ele se caracteriza em fraudar, né, em algum tipo de prejuízo da administração pública, licitação ou contrato dela decorrente, né, mediante a entrega de mercadoria ou prestação de serviço com qualidade ou em quantidade diversas das previstas no edital ou nos instrumentos contratuais, no fornecimento como verdadeira ou perfeita de mercadoria falsificada, deteriorada, inservível para consumo ou com prazo de validade vencido, ou a entrega de uma mercadoria por outra, alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria ou do serviço fornecido, e qualquer meio fraudulento que torne injustamente mais onerosa para a administração pública a proposta ou execução do contrato. E a pena do fraude, ela é de reclusão de 4 a 8 anos e multa, né? Anteriormente, nós tínhamos uma pena de detenção de 3 a 6 anos e multa. Então, tivemos aí uma readequação da pena, né? Com uma maior, né? Um maior prejuízo a quem cometeu algum tipo de fraude. A contratação idônea também já estava presente na lei anterior e ela se caracteriza por admitir a licitação empresa ou profissional declarado idôneo, né? E tem uma pena de reclusão de 1 a 3 anos, né? E ela já tinha uma pena considerável antes, que era de 6 meses a 2 anos. Né? Então, esse crime, ele se contempla em permitir, né, licitantes inidôneos na participação do processo de licitação ou de celebração do contrato. O crime de impedimento indevido é caracterizado por obstar, impedir ou dificultar injustamente a inscrição de qualquer interessado nos registros cadastrais, ou promover indevidamente a alteração, a suspensão ou cancelamento de registro do inscrito. Né? Então, esse crime pode ser cometido pelo ente público e ele tem uma reclusão de 6 meses a 2 anos e multa. A omissão grave de dado de informação para o projetista, ela é caracterizada por omitir, modificar ou entregar à administração pública levantamento cadastral ou condição de contorno em relevante dissonância com a realidade e em frustração ao caráter competitivo da licitação ou em detrimento da seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública, né? Então, é referente a abster algum dado, né, que possa prejudicar a administração pública na contratação desse produto ou um serviço. E tem uma pena de reclusão, né, de 6 meses a 3 anos e multa. E por fim, nós temos o artigo 337-P, que ele diz que a pena de multa, né, combinada aos crimes previstos que a gente discutiu anteriormente, ele seguirá a metodologia do cálculo previsto nesse código e não poderá ser inferior a 2% do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta.